Vamos lá. Meus irmãos, abra comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais complexas do Novo Testamento, né? Só não é mais complexa que a carta de Paulo aos Romanos. Mas, apesar de ser complexa no começo, você vai ver que Paulo ele tem uma forma de escrever. Ele era muito intelectual, né? E qual é o problema de gente que é muito intelectual? Tem sempre muita informação na cabeça, né? Então, e aí o problema é que quando essa pessoa se põe para escrever alguma coisa, ela dá aquela enxurrada de informação e é a pessoa que está ouvindo que se vira para poder assimilar e interpretar. Esse era Paulo, apesar de ser um grande mestre, mas ele tinha muito conhecimento, né? Esse conhecimento vem porque ele era fariseu, ele foi um ex-fariseu, que era um doutor da lei. Então, para vocês terem noção, um fariseu, um doutor da lei, ele tinha a capacidade de recitar boa parte do Antigo Testamento. Não é falar, recitar. Vamos supor, Salmos, ele pegava Salmos primeiro e vai recitando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eles gravavam, né? Uma das formas judaicas de você estudar é a memorização. Então eles tinham literalmente boa parte do Antigo Testamento memorizada, né? Nas escolas judaicas, para você passar de uma escola para outra, que era chamado de Beit Sefer, que você ficava até mais ou menos ali os 9 anos de idade, depois você passava para uma outra escola chamada Beit Talmud. Beit Sefer, você estudava só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Pentateuco. Depois, o Beit Talmud, você ia estudar os profetas, os salmos, os livros de sabedoria. Só que para você passar de uma escola para outra, você tinha que ter totalmente gravado os textos da lei de Moisés. Então, na hora de você ser aprovado, os rabinos faziam as perguntas, você tinha que recitar qualquer texto que ele falasse. Então imagina, os caras. Só que Paulo ele não era um aluno, era um mestre. Então imagina, o cara não era qualquer um, ele era muito bom, tá? E nós vamos ler o capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 14, tá? E pode ficar só com a Bíblia mesmo aberta. Lógico que o que eu vou falar está na apostila também, mas em si a gente vai trabalhar versículo por versículo, tá? Porque como é muito conteúdo, então você precisa visualizar na sua Bíblia, ver as palavras que a gente vai enfatizar aqui, fica mais fácil você entender e também te induz também a anotar alguma coisa que você queira aí na sua Bíblia, tá? Não precisa ter medo de anotar, minha Bíblia ela é toda rabiscada, tá? Então não precisa ter medo de anotar, pode anotar, porque é bênção. Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Tá? Se a minha tradução for muito diferente da de vocês, não tem problema, tá bom? Se tiver alguma palavra que eu falar que é muito diferente, você levanta a mão, aí você fala a palavra que está na sua Bíblia e eu explico por que está aí essa tradução, tá bom? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua glória. Olha a palavra difícil aí, tá vendo? Quer dizer, o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Palavra que o crente gosta, mistério, né? Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos lá. Essa igreja que Paulo está escrevendo, a igreja de Éfeso, é uma igreja que vai receber uma das cartas que Paulo escreve quando ele está preso, né? Paulo foi preso, a sua segunda prisão, uma prisão domiciliar em Roma. Lá no final de Atos, capítulo 28, vai mostrar Paulo indo para Roma e ele vai ficar preso em uma casa. E nessa casa, ele preso, ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e também a carta a Filemon. Tá? Então ele escreve 4 cartas enquanto ele está preso nessa prisão domiciliar em Roma. E especificamente, essa carta aos Efésios que ele está escrevendo preso, ele vai agora dar uma explicação mais abrangente do que é a fé cristã. Essa igreja, Paulo, ele tinha fundado de uma forma muito estratégica. Essa igreja de Éfeso ficava numa região que é chamada Ásia Menor, mas ela era a capital da Ásia Menor. Então, era uma região portuária, onde tinha estradas que davam para todas as regiões da Ásia. Logo, era um lugar onde Paulo, se ele implantasse uma igreja ali, era mais fácil de enviar missionários para pregar o evangelho em toda a região da Ásia. Vou te dar um exemplo. Se o Brasil não fosse um país cristão, aonde era a região do Brasil mais propícia para começar uma evangelização? Qual cidade do Brasil tem pessoas de todos os estados? São Paulo. São Paulo tem nordestino, tem pessoas do sul, tem pessoas do sudeste, tem pessoas do centro-oeste, tem pessoas de tudo quanto é lugar. Então, São Paulo seria um lugar que, se implantasse o evangelho aqui, pessoas de todas as capitais do Brasil iriam ter acesso e quando fosse visitar os seus parentes, quando fosse viajar para esses lugares onde eles moravam, eles poderiam também levar o evangelho e pregar. Então, era essa tática que Paulo tinha quando ele ia fazer a implantação de alguma igreja. E ele escolhe justamente a cidade de Éfeso, que fica a capital da Ásia Menor, para o evangelho se espalhar em todos os lugares. E deu muito certo. Por quê? Paulo ele começa pregando numa sinagoga, em Atos 18. Ele não fica muito tempo lá, porque ele tinha um compromisso de levar ofertas para Jerusalém. Quem começa a pregar nessa sinagoga depois de Paulo é um homem chamado Apolo. E Apolo prega, só que Apolo não tinha o conhecimento do Espírito Santo. Então ele prega, algumas pessoas se convertem a Cristo, mas eles não tinham o conhecimento completo do Evangelho, que envolve também a nossa relação com o Espírito Santo. Quando Paulo volta para a cidade de Éfeso, tem ali mais ou menos 11 convertidos. E Paulo fala, pô, vocês creram no Evangelho, maravilha, mas vocês conhecem o Espírito Santo? E eles perguntam, o que é o Espírito Santo? E aí Paulo tem que ensinar para eles, impor as mãos, eles são batizados com o Espírito Santo, e ali começa realmente o movimento da igreja de Éfeso. Paulo volta a pregar na sinagoga, porém, o que acontece? Os judeus da sinagoga não estavam recebendo a mensagem do evangelho. E Paulo percebe que havia uma resistência muito grande dos judeus, e ele pega e fala assim, vou deixar vocês e vou ir para os gentios. E na época, na cidade de Éfeso, quem já foi na Galeria Pagé? Tem aquelas montes, parece pequenas salas, onde eles fazem lojas. Na época, em Éfeso, tinha essas galerias, só que essas galerias, ao invés de vender roupa, eram salas onde filósofos compravam essas salas e eles ensinavam filosofia ali naquela sala. Então, eram várias salas, cada sala o dono era um filósofo, um ensinava a doutrina de Platão, outro Aristóteles, outro Sócrates, e tinha um desses ensinadores que era chamado Tirano. E ele não usava a sala 24 horas, então ele tinha um período para usar aquela sala e ensinar os seus alunos. Paulo vai lá e aluga essa sala. E ele fica 2 anos ensinando o evangelho no meio de um monte de filósofo lá, mas ele está pregando o evangelho nessa sala que ele alugou, chamada Escola de Tirano, né? Era o nome do lugar.
Só que o que acontece? Qual é a chance do evangelho crescer, Paulo ensinando em uma sala, onde outras salas têm várias outras pessoas ensinando outras doutrinas, outros deuses? A chance era grande de Paulo ser mais uma pessoa que ensinava mais um estilo de vida e mais uma religião no meio de tantas que estava sendo propagada ali. Só que tinha uma grande diferença. Paulo tinha o poder do Espírito Santo. Aí não tem jeito, né, irmão? Aí não tem jeito. Paulo tinha o poder do Espírito Santo. E Paulo, ele se destacou tanto nessa sala, pregando ali nessa sala chamada Escola de Tirano, que as pessoas começaram a entrar, começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a ponto de Paulo ficar 2 anos ensinando o evangelho para as pessoas que iam ali. Provavelmente ali virou meio que uma igreja, né? E é muito interessante porque a região de Éfeso era uma região muito conhecida no mundo por magia negra, por ocultismo. Então tinha bruxos lá que pessoas do mundo inteiro iam para Éfeso para fazer trabalhos de bruxaria. Um exemplo, soldados antes de ir para a guerra passavam por Éfeso para fazer trabalhos de bruxaria para não morrer na guerra e para vencer a guerra. Então era uma região que pessoas do mundo inteiro iriam ali para consultar os bruxos das cidades. Só que tem uma coisa, em Atos capítulo 19, a Bíblia vai dizer que inclusive os bruxos frequentavam a escola de Tirano para ouvir Paulo. E eles se converteram. E o fato deles se converter foi tão grande que eles pegaram todos os livros de bruxaria e queimaram em praça pública na cidade de Éfeso. Imagine o impacto que gerou. Agora imagine as pessoas vindo de Roma, da Grécia, de vários lugares do mundo para consultar esses bruxos. Cadê o bruxo tal que eu consultei há 2 anos atrás? Não, ele não faz mais magia. Como não faz mais? Não, ele agora é cristão. Certamente isso foi um chamariz muito grande. Se ele é cristão, o que esse Cristo que ele serve tem a ponto dele abandonar a sua principal fonte de renda, que era fazer magia negra? Você entende? Olha o impacto que isso gerou na igreja de Éfeso, na região da cidade de Éfeso. E tinha uma outra questão. Éfeso tinha um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Artemis. Era lindo, maravilhoso, de mármore, coberto com partes de ouro, outras partes cobertas de bronze. Era um templo que pessoas do mundo inteiro vinham naquele templo para poder adorar a deusa, mas também para ver a beleza daquele templo. E aquele templo não era só um lugar de culto, era um lugar também onde as pessoas faziam comércios. E é normal, irmãos, onde tem aglomeração de pessoas, é muito fácil você vender alguma coisa, sim ou não? É o que a gente mais vê no centro de São Paulo. As pessoas se aproveitam daqui e vendem tudo, desde chocolate, bala, água e tudo. E era assim também no templo da deusa Artemis. Só que a pregação de Paulo começou a crescer tão grande na cidade de Éfeso, que as pessoas iam para a cidade de Éfeso para visitar o templo, mas quando elas chegavam lá, elas ficavam sabendo de um movimento que, inclusive, estava tirando as pessoas do templo e levando as pessoas para ouvir acerca de um Deus que morreu crucificado e ressuscitou. Olha que coisa maluca. Era turístico. A ponto do templo começar a perder a sua arrecadação, tanto de oferta como as pessoas que vendiam estatuetas, vendiam arte ali, provavelmente quadro, bordado com o nome da deusa, que as pessoas fazem isso em todo lugar do mundo que é turístico, tem essas lembrancinhas, né, que se levam. E lá tinha também estatuetas da deusa. As pessoas pararam de ir. As pessoas que trabalhavam no templo estavam perdendo sua profissão, perdendo dinheiro, e eles ficaram revoltados com o apóstolo Paulo a ponto de perseguir o apóstolo Paulo. Mas não tinha jeito, o avivamento já tinha acontecido. Milhares de pessoas já tinham se convertido na cidade de Éfeso, e isso gerou algo muito interessante, porque lembra, a cidade era a capital da Ásia. Quando teve esse movimento de pessoas do mundo todo virem até Éfeso e serem impactadas pelo poder do evangelho que Paulo estava pregando, o que aconteceu? Essas pessoas foram para suas casas, foram para suas cidades, principalmente como a Éfeso era a capital da Ásia, então muita gente da própria Ásia vinha para a cidade de Éfeso. Quando elas voltaram para a Ásia, elas voltaram levando o evangelho. Tanto é que a igreja de Éfeso, foi da igreja de Éfeso que saiu missionários que evangelizou a região de Laodiceia, lembra? Das 7 cartas do Apocalipse? Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Obrigado, Deus abençoe, irmã Fátima.
Colossos, Filadélfia, Tiatira, Sardes, todas aquelas 7 igrejas da Ásia que o apóstolo João vai escrever no Apocalipse, foram alcançados através das missões que saíram da cidade de Éfeso. Então você vê que deu certo a estratégia de Paulo, né? Deu certo a estratégia dele. Só que o que acontece? Essas igrejas que receberam a palavra de Deus através de irmãos que saíram de Éfeso, foram discipulados nesses 2 anos que Paulo passou ensinando na cidade e levaram o evangelho para essas cidades da Ásia, querendo ou não, é muito difícil e muito diferente você ouvir o evangelho direto de Paulo do que você ouvir o evangelho de alguém que aprendeu 1 ano ou 2 anos de Paulo, sim ou não? É muito diferente. Paulo, a capacidade dele de ensinar é muito maior. Então, o que Paulo faz? Ele escreve essa carta que nós vamos estudar para a igreja de Éfeso, só que não era só para a igreja de Éfeso. Essa carta iria circular por todas essas igrejas da Ásia Menor. Pega 7 igrejas lá, está no começo do Apocalipse, mais as igrejas que era a igreja de Herápolis e Colossos. Então, essa carta é chamada de uma carta circular. Então, aqui, o que Paulo vai fazer? Primeiro, ele vai explicar profundamente o que é a salvação em Cristo, o que é o Evangelho. Depois, Paulo ele vai mostrar como que essa salvação deve fazer os crentes viverem em comunhão. Depois, ele vai mostrar como que essa salvação deve fazer os crentes viverem em santidade e como que essa salvação deve impactar o dia a dia desses irmãos. Então, Paulo vai falar sobre como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os senhores devem tratar os servos, como os servos devem se referir ao seu senhor, que eram assuntos do dia a dia. Então, ele começa, o começo da carta, bem teológico. Você vai ver que o capítulo 1 é muito teológico. Mas depois ele pega tudo que ele ensinou de teologia sobre a obra de salvação e aplica à vida cotidiana dos irmãos. Então, aqui a gente tem um ensinamento muito bom. Por quê? Paulo mostra que uma vida cotidiana de vivência do evangelho de forma plena vem de uma teologia profunda. Ele mesmo mostra. Capítulo 1, ele dá uma teologia profunda para os irmãos. Depois ele vem destrinçando essa teologia numa vida prática. Se quiser viver uma vida prática cristã, não tem jeito, tem que ter acesso a um conhecimento profundo de Deus. Você se lembra daquele versículo de Romano que todo mundo coloca em tema de congresso e ninguém entende? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai com a renovação do entendimento? Esse versículo está no capítulo 12 de Romanos. Só que para ter a mente transformada, você tem que conhecer tudo o que acontece, que Paulo está falando de Romanos do 1 ao 11, que é teologia profunda. Então, transformação da mente só vem com conhecimento profundo. Não tem mágica, irmãos. Não tem mágica. Não tem como. É por isso que eu falo que no raso você vai viver um evangelho medíocre, né? Não tem o que fazer, tá? Essa igreja aqui foi muito importante na história da igreja. Por quê? Primeiro, acabei de falar, essa igreja saiu missionários para a região de toda a Ásia Menor. E você vai ver que o livro do Apocalipse foi escrito justamente para essas igrejas da Ásia. Mas foi nessa região de Éfeso também que Paulo escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Mas depois que Paulo parou de pastorear a região de Éfeso, quem entrou foi Timóteo, depois sai Timóteo e entra o apóstolo João. Irmãos, para João ser enviado para Éfeso é porque era uma região muito importante, sim ou não? E lá em Éfeso, João escreve a primeira, a segunda e a terceira carta. Depois que João morre, quem vai pastorear a região de Éfeso é um homem chamado Onésimo. Quem é Onésimo? Foi um homem que Paulo ganhou na prisão para Jesus, e foi por causa desse homem que ele escreve a carta a Filemão, que a gente vai estudar mais tarde. Então, e aí a informação que eu acho mais legal, né? João, lembra que Jesus fala na cruz para João, olha, homem, essa agora é a sua mulher, se referindo a Maria, e fala para Maria, ó, esse agora é o seu filho. Então João recebeu de Jesus a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus, Maria. E a tradição cristã é quase que unânime em dizer que Maria morreu justamente na cidade de Éfeso. Então, olha que cidade importante.
para o cristianismo, muito importante. Então, Paulo ele vai fazer essa transição. No capítulo 1, capítulo 2, ele vai trazer como que a salvação em Cristo ela é profunda, ela é confiável e ela deve também ser vivida na nossa vida cotidiana prática. Só que ele não vai explicar tão bem assim. No capítulo 3 e 4, ele vai falar sobre como essa igreja agora deve estar unida, como ela deve viver em unidade. E no capítulo 5 e 6, ele vai mostrar como que toda essa teologia, esse conhecimento profundo de Deus, de Cristo, deve ser vivenciado na vida cotidiana dos irmãos. Amém? Vamos para o capítulo 1, versículo de número 1. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aqui já tem muita informação. Repare que Paulo, esse nome aí, Paulo, é um nome latino, é um nome romano. Só que Paulo era romano? Ele tinha cidadania romana, mas ele era judeu. E por que que ele decidiu usar um nome romano e não um nome judeu? Isso é uma polêmica, né? Tem gente que fala assim que o nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Tem nada a ver com isso daí. Tem um monte de bobagem na internet, irmãos, que é falado acerca disso, não tem nada a ver. Tá? Outros vão falar assim que Paulo primeiro ele falava o nome, depois ele falava o título, porque o nome é maior do que o título. Também não tem nada a ver, tá? O porquê que Paulo escreve desse jeito. A questão é, Paulo ele era um judeu, e ele era um judeu zeloso, ele era um ex-fariseu. O fariseu achava abominação qualquer coisa que ligava a cultura dele judaica com o Império Romano. Qualquer coisa. Só que quando Paulo se converte, ele entende que se ele usar o nome dele judaico, vai ser mais difícil dele se comunicar com os romanos. Então ele traduz o nome dele do nome judaico para o nome romano, para que ele viesse se comunicar de forma melhor com os romanos e com os gregos. Só que fazendo isso, ele está ferindo algo que ele não queria fazer se ele não tivesse se convertido, que é usar um nome romano, sendo ele um judeu zeloso. Então, na conversão de Paulo, ele entendeu uma coisa muito importante. Ele entendeu que o zelo dele não deve ser nem por nome, nem por títulos, mas pela pregação do evangelho. Esse deve ser o nosso zelo. Ele entendeu que o propósito de anunciar o evangelho é muito maior do que o zelo de usar um nome judaico. Então, Paulo usando o nome romano, a única informação que tem é essa daí, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, que ele é Paulo e ele é apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo significa alguém enviado com autorização legal de alguém superior. Era isso que significa apóstolo. Tá? Às vezes a gente vê a palavra assim, principalmente a gente vê no contexto da igreja brasileira, um monte de gente se declarando apóstolo, né? Parece que apóstolo significa quase um querubim. Não, o significado de apóstolo é enviado com a autoridade de alguém superior. Só isso. Só isso. E por que eles usavam esse título? Porque os apóstolos, diferente de um evangelista, diferente de um missionário, os apóstolos eles tinham autoridade para escrever uma carta e essa carta ser tida como palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Se Timóteo escreve uma carta, Timóteo poderia escrever uma boa carta, mas essa carta não era considerada palavra de Deus. Porque só quem poderia escrever algo que iria ser considerado palavra de Deus é alguém que o próprio Deus deu essa autoridade para ele. Deus só deu essa autoridade, Jesus só deu essa autoridade para os 12 apóstolos e para o apóstolo Paulo, que Jesus também se revelou de forma particular para ele, tá? Então, todos esses apóstolos que escrevem, eles escrevem porque eles têm autoridade para isso. Existem 3 cartas do Novo Testamento que não foram escritas por apóstolo, né, diretamente. Na verdade, são 6. O Evangelho de Marcos, só que Marcos estava escrevendo sobre a orientação de Pedro. Então, por isso que tem autoridade apostólica, por isso que a gente considera a palavra de Deus. Nós temos aí o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, só que Lucas escreve também sobre a orientação de Paulo, por isso que é considerado palavra de Deus. Nós temos as 2 cartas dos irmãos de Jesus, que é a carta
de Tiago, e qual é o outro? Judas. Só que esses dois irmãos eram dois irmãos que eram líderes da igreja primitiva. Então eles estavam entre os apóstolos e provavelmente receberam também orientação apostólica. Por isso também é conhecido como Palavra de Deus essas cartas. E tem a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o autor, mas quando a gente vai ler a carta aos Hebreus, tudo que está na carta aos Hebreus é coerente com toda a Bíblia, então também foi considerado Palavra de Deus. Certo? Então Paulo está dizendo assim, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Só que ele diz, por vontade de Deus. O que ele está dizendo eu não sou um apóstolo que se proclamou. Não. A iniciativa para eu ser um enviado foi do próprio Deus. Não fui eu que me chamei. Não fui eu que me vocacionei. Eu fui chamado, eu fui vocacionado. Então aqui ele está trazendo para os irmãos que a autoridade que ele tem não é dele. Ele é um apóstolo de Jesus. Portanto, ele é uma pessoa enviada para anunciar aquilo que Jesus mandou ele fazer quando foi enviado. Então ele não está ali por vontade própria. E ele também não está simplesmente para anunciar para os irmãos só aquilo que Jesus falou, como se só o Filho tivesse autoridade de enviar ele. Não, ele está também sobre a tutela do Pai. Só que quando ele fala pelo Espírito. Você entende que a Trindade está no ministério de Paulo. O cristão, ele não pode ser um cristão que ele só invoca Jesus. Ele tem que ter comunhão com o Pai, mas ele também tem que ter a unção do Espírito. Nós temos que viver isso. A Trindade Santa, nós temos que viver ela. E ele vai dizer assim, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso daqui é muito legal. Por quê? Paulo fazia-se pelo menos 5 anos que ele não via ninguém da igreja de Éfeso. Por quê? Ele ficou preso 2 anos em Cesareia e ficou preso mais 2 anos e meio em Roma. Então, e mais os percursos da viagem, que deve ter durado aí mais ou menos 1 ano, ele estava pelo menos 5 anos sem ver a igreja de Éfeso. E qual é a questão? Provavelmente ele tinha dúvidas. Será que eles estão crentes ainda? Será que eles ainda estão firmes na fé? 5 anos. E eles ainda receberam a notícia que quem fundou a igreja está preso. Qual é a chance desses irmãos falar assim, calma aí, se ele foi preso, imagina o que vai acontecer com a gente. Eu vou cair fora daqui. Entendeu? É ou não é? Só que daí o que acontece? Vai visitar o apóstolo Paulo um homem chamado Onesíforo, que está lá em 2 Timóteo. E Onesíforo provavelmente levou alguma notícia boa para o apóstolo Paulo. Como se estivesse falando assim, Paulo, fica em paz, o povo está crente, a igreja está crescendo, está prosperando. E Paulo fica feliz. E provavelmente foi essa mensagem de Onesíforo que fez com que Paulo realmente escrevesse essa carta. Fala, não, se eles estão firmes, então eu vou escrever essa carta para que eles fiquem ainda mais firmes na fé no Senhor. É por isso que ele chama essa igreja de santos e fiéis. Então Paulo sabia que a igreja estava firme. A obra que ele fez estava sendo realmente frutificada. E aí ele vai falar 2 palavras que vocês ouvem bastante, e agora vocês vão entender o porquê que Paulo usa sempre essas palavras no início da carta. Ele vai falar assim, graça a vocês outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala graça aqui é favor imerecido. Então ele está mostrando, vocês fazem parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, por graça, não é por mérito de vocês. Só que vocês também têm a paz de Deus. E essa paz não é simplesmente ausência de conflito e ausência de guerra. Paz aqui tinha um significado muito mais amplo, porque vinha da expressão hebraica shalom, né? Vocês já ouviram os crentes metidos a judeu falar shalom um para o outro? Nem sabe o significado, né? Mas o que significa shalom? Shalom significa plenitude de bênção. Quando um judeu falava para o outro shalom, ele não estava falando simplesmente paz, mas ele estava dizendo assim, a plenitude de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre tudo o que você toca tem a plenitude da bênção de Deus. E pelo fato da pessoa ter a plenitude da bênção de Deus, ela vive uma vida em paz. Ela vive o shalom de Deus. Então, shalom significa literalmente plenitude. Quando um fala shalom para o outro, literalmente
eu desejo que Deus seja manifestado em todas as áreas da sua vida. E a sua vida em toda a plenitude seja abençoada por Deus para que você esteja em paz. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, primeiro, esse shalom, essa plenitude da bênção de Deus, não vem por mérito de vocês, vem por graça. Então vocês têm a plenitude por conta da graça de Cristo Jesus. É por isso que ele fala sempre graça e paz. Então, é mais ou menos assim, traduzindo. Sem mérito algum, vocês alcançaram a plenitude da paz e da bênção de Deus em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Então, toda vez que você ouvir essa expressão paz, shalom, não é simplesmente ausência de conflito, mas é viver de forma plena com Cristo e Deus Pai em todas as áreas da nossa vida. Isso é bem legal, porque o judeu, ele não separava religião de vida cotidiana. Porque, se o shalom é a plenitude de Deus em todas as áreas da vida, logo ele deveria viver perante Deus em todas as áreas da vida. Às vezes a gente separa, né? Então a gente usa até um linguajar diferente. Na igreja, em casa é outro linguajar. Porque parece que a gente, na nossa cabeça, criou uma barreira entre santo e vida secular. Não, aqui, agora eu estou diante do altar de Deus, eu vou orar. Aí quando chega em casa não ora. Fala, não entendeu nada. Entendeu nada. Chega aqui na igreja, só falta fazer a cruz, né, antes de subir no altar. Tão santo. Aí quando chega em casa é um linguajar profano, não entendeu nada. Sendo que o shalom de Deus, a paz de Deus, deve permear em todas as áreas. É a plenitude de Deus na nossa vida, em todas as áreas. Só que ele vai começar agora a explicar a obra da salvação. Aí aperte os cintos, porque isso aqui é profundo, mas é muito bom, tá? E repare, ele vai separar a obra da salvação por Deus. Deus Pai, depois ele vai trazer a obra da salvação através de Deus Filho, Jesus, e depois através do Espírito Santo, certo? Então ele vai trazer como que o Pai opera na obra da salvação, como que o Filho opera na obra da salvação e como que o Espírito Santo opera na obra da salvação. Vocês reparam que em toda a vida cristã, a Trindade atua. A Trindade atua em tudo, para você ter noção. Quando foi criar o homem, eles falaram assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é uma reunião, uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo para fazer o homem. Ora, o Pai teve a ideia, o projeto, e ele enviou o Filho consumou o projeto na cruz, e o Espírito, ele vai testificar o projeto da cruz em nós. Então os três estão atuando juntos em toda a área da vida humana. Ora, você ora ao Deus Pai, em nome do Filho, pelo Espírito. Você entende? A oração está à Trindade. Você se refere ao Pai, fazendo menção através do Filho, mas induzido pelo Espírito. Então, a Trindade está em todas as áreas da nossa vida. Por isso, se a gente quiser viver um evangelho pleno, nós temos que viver um evangelho com a consciência da obra da Trindade em nossa vida. Você entendeu? E quem é que mais trabalha isso? É Paulo. É por isso que não dá para viver a vida completa. Você entendeu agora por que eu falo que não dá para viver uma vida completa sem conhecer o apóstolo? Não tem como. Ele vai começar como que a obra do Pai se manifestou. Primeiro ele vai dizer, versículo 3 do capítulo 1 de Éfeso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão bendito significa digno de louvor e de exaltação. Ele está falando que o Pai é a origem da bênção. A origem da bênção não é a igreja, sabia disso? É o Pai. A origem da bênção não é um líder espiritual, é o Pai. Essa expressão bendito só é usada na Bíblia para Deus. Eu não sou bendito. Você não é bendito, porque só quem é bendito é quem dá origem à bênção. Nós somos alvo da bênção. Nós somos atingidos pela bênção. Nós somos abençoados. Bendito é só um título que é dado para Deus. Então ele já começa aqui, já dá uma luz terrível, né? Então, é o Pai que é a origem da bênção. Ponto. Qualquer um que vier dizendo assim, você só vai ser abençoado se você fizer o que eu mando. Mas o que ele manda não está na Bíblia? Esquece, filho.
Você só vai ser abençoado se você estiver no ambiente X. Não, a origem da bênção é o Pai. Ele é a origem. Inclusive, o Pai abençoa até gente que você não gosta, que é ímpio. Ele faz a chuva descer sobre o justo e sobre o ímpio. E vai reclamar com ele para você ver. Então, o Pai é bendito. Bendito Deus Pai, a origem da bênção do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí complicou, né? Por quê? Veja bem, ele está dizendo que o Pai nos abençoa com bênçãos espirituais. Isso não quer dizer que o Pai não nos abençoa com bênçãos materiais. Mas o que Paulo está querendo transmitir para a igreja de Éfeso é: eu quero mostrar para vocês o que é mais importante no plano de salvação. E para Paulo, bênçãos materiais são secundárias perto da grandeza das bênçãos espirituais. Vou te dar um exemplo. Todas as nossas bênçãos espirituais são passageiras e transitórias. Você não vai levar a casa que Deus te abençoou para o céu. Você não vai levar o carro que Deus te abençoou para o céu. Mas as bênçãos espirituais são eternas. A salvação é eterna, a comunhão com Deus é eterna, a glorificação do corpo é eterna. Tudo isso é eterno. Então Paulo quer mostrar aqui o tamanho da glória do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, na obra do crente. É por isso que ele deixa de lado as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais. E ele enfatiza as bênçãos espirituais. Não quer dizer que Deus não nos abençoa com bênçãos espirituais. Mas Paulo está dizendo assim, ó, se for comparar, vale a pena nem mencionar. Entendeu? É, exatamente. Exatamente. E aí ele fala que essas bênçãos espirituais, Jesus, através de Deus Pai, nos abençoa nas regiões celestiais. Ou seja, aonde Cristo está assentado? Não é à destra de Deus Pai, nas regiões celestiais? Então é de lá que vêm as bênçãos que nós devemos buscar. O que Paulo está fazendo é, ele está tirando o foco dos irmãos da igreja de Éfeso, daquilo que é transitório, daquilo que é perecível, daquilo que é material, e fazendo eles buscar aquilo que está lá nas regiões celestiais, aquilo que está no céu, aquilo que é eterno. Você percebe que a forma com que ele escreve, ele está levando o povo a pensar naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro, somente transitório. Só que, veja bem, você sabia que na mente de Deus nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo? Sabia disso? É. Abra aí, ó. Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que. Capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz o texto, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em. Então, para Deus Pai, nós já estamos lá nas regiões celestiais. Olha que loucura. Para Deus, Deus enxerga você já como um cidadão do céu. Deus não enxerga você como alguém que é brasileiro, está aqui no Brasil e tem planos de fazer não sei o que daqui 10 anos. Não, Deus enxerga você já como um cidadão do céu. Então é por isso que Paulo fala como se você já estivesse assentado do lado de Jesus nas regiões celestiais. É por isso que a bênção vem de lá, porque na mente de Deus nós já estamos lá. Não é que nós vamos. Ele tem tanta confiança na salvação que ele nos proporcionou, que ele já fala de nós como se a gente já estivéssemos lá. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. E quais são essas bênçãos espirituais que o Pai nos abençoou em Cristo? Quais são? Se Paulo enfatiza tanto que a bênção é espiritual, qual é essa bênção? A primeira bênção está aí no versículo de número 4, ó, que ele vai dizer assim, ó: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então a primeira bênção espiritual é que ele nos escolheu. Eu vou explicar cada uma delas. A segunda é que ele nos predestinou para ele. Isso daqui parece ser polêmico, mas não é não, tá? A gente vai explicar. Primeira bênção, escolheu. Segunda bênção,
predestinou. Terceira bênção espiritual que o Pai nos deu. Para a adoção de filhos, Ele nos adotou. Essas são as 3 bênçãos espirituais que nós recebemos do Pai em Cristo Jesus. E o que significa, literalmente, Ele nos escolheu, tá? Escolher é literalmente Deus olhar no meio de tantas pessoas e Ele querer você. Literalmente é isso, tá? Deus escolheu. As pessoas debatem como que Deus escolhe. Mas, irmãos, Paulo não fala. Os calvinistas vão dizer que Deus escolhe de forma soberana. Os arminianos, assembleanos vão dizer que Deus escolhe com base na sua presciência, ou seja, Ele já sabe que a gente vai aceitar Ele. Mas a resposta é, isso não interessa para Paulo. Paulo não está falando como Deus escolhe. Paulo está falando que Ele escolheu, ponto, acabou. Esse debate não é o debate bíblico, não é o debate de Paulo. Paulo não está querendo dizer, olha, como que você foi escolhido? Foi através do ato soberano de Deus ou foi você que decidiu por Cristo? Paulo não está falando isso. Ele está simplesmente falando da bênção. Ele não está explicando como que a bênção foi adquirida, até porque isso é muito complexo. Não tem como a gente saber. Mas veja bem, ó. Ele nos escolheu nele. O que significa Deus Pai nos escolheu nele? Significa que ele decidiu escolher sem consultar ninguém exterior. Foi nele. É como se ele olhasse para um espelho e ele olhasse para si mesmo e ele falava, eu quero Jean. Quem ele consultou? Ninguém. Ele só quis. Simplesmente assim. Acabou. Entendeu? O problema é que a gente quer discutir como é que ele escolheu. Oh, eu lá tenho a mente de Deus. Não tem como, irmãos. Ó, vou te dar alguns exemplos, tá? Deus escolheu a nação de Israel. Certo? Através de Abraão. Só que Abraão era idólatra. Por que ele escolheu Abraão? Qual é o motivo? Explica aí. Não tem motivo, filho. Por que Deus não escolheu um egípcio? Por que Deus não escolheu alguém da China, que já existia já alguns impérios, como o Império Chinês, que é hiper antigo, se você for buscar a história? Por que ele não escolheu? Por que ele escolheu um homem lá da Mesopotâmia? Por quê? Ninguém sabe o porquê. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, Deus vai falar assim, eu escolhi a Jerusalém. A pergunta é, por que Deus escolheu a Jerusalém? Por quê? Não, porque era um monte estratégico. É errado. Jerusalém, geograficamente, era uma região ruim. O monte de Jerusalém, o Monte Moriá, não era o maior monte que tinha em Israel. Era um monte que era longe dos locais onde tinha água. Tinha monte do lado do Rio Jordão, irmãos. Por que Deus não escolheu esse monte? Que era mais fácil o povo descer, buscar água. Vai escolher um monte na parte sul de Israel, árido, seco, longe de fontes de água. Agora, por que Deus escolheu Jerusalém? Por quê? Não dá para explicar por que Deus escolheu. Por que Jesus escolheu os apóstolos? O porquê? Ó, você pega ali, Judas queria trair, ele já sabia por que ele escolheu, sendo que ele sabia que ia trair. Por que ele escolheu um homem que era zelote, revolucionário, andava armado? Por que ele escolheu Pedro, que não tinha nenhum domínio próprio da vida? Por que ele escolheu esses caras? Fala para mim. Pega os apóstolos, é um pior do que o outro. Por que ele escolheu? Você entendeu? Por que ele escolheu? E quando os apóstolos... E olha que coisa legal, olha que coisa legal. No capítulo 15 de João, os apóstolos já estavam há 3 anos andando com Jesus. Então eles já estavam meio soberbos, sabe? Eles já estavam se perguntando quem é o maior, já estavam nesses papos loucos aí. Porque tem crente que não tem noção, né, de onde que veio, né? E começa com uns palavreados meio maluco. E os apóstolos, não, quem é o maior? Aí os irmãos Tiago e João, não, deixa eu sentar à sua direita. O outro, não, deixa eu sentar à sua... Já estava biruta, já. Estava biruta. Aí Jesus pega no capítulo 15, versículo 16 de João, Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Então, baixa a bola aí, filho. Vocês não tinham nada para me dar, não. Mas eu quis escolher. Que coisa, né? Quando Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro provavelmente falou essa declaração assim, ó, peito cheio. Aí Jesus pega e fala assim, então,
Pedro, mas você não tem mérito nisso. Sabe por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Você só sabe que eu sou o Cristo porque eu te escolhi e o meu Pai revelou. Então, ó, fica quietinho, baixa a bola. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Você não tem mérito nenhum nisso. Você entende? Por que Deus escolhe? Não dá para saber, filho. Então, eu nem entro nesses debates. É coisa de louco. Eu sou são, graças a Deus. Tá? Mas eu sei do benefício. Qual é o benefício? Eu sou escolhido. Então, quando se fala de escolha, nunca pergunte o porquê. Nunca pergunte por que Deus me escolheu. Mas fale para Deus, ainda bem que o Senhor me escolheu. Isso é a atitude do crente, ainda bem, glória a Deus. Não sei nem porquê, mas eu estou aqui, fui escolhido. Só que ainda diz mais, ó. A segunda bênção vai falar que ele nos predestinou nele. E predestinar não tem outro significado da palavra, é literalmente já determinar um destino. Literalmente, já determinar um destino. Aí você fala, Tarcísio, então eu não vou perder a salvação? Calma. Calma, não seja afoito. Por quê? Qual é a prova de que você foi escolhido e qual é a prova de que você foi predestinado? O próprio apóstolo Paulo vai dizer, versículo 4. Ele fez tudo isso antes da fundação do mundo, porém o que vai provar isso é você ser santo e irrepreensível perante ele. Aí sim prova. Então a verdade é que ninguém sabe quem... Porque a verdade é o que prova que você foi escolhido, o que prova que você realmente foi predestinado, Deus te destinou à salvação, é a forma com que você vai andar perante Ele. Santo e irrepreensível, até o fim da vida. Até o fim da vida. Paulo já faz isso para não ter debate. Porque Paulo sabia, ele estava no mundo grego, o povo gosta de fazer filosofia. Filosofia é feita questionando, perguntando e buscando as origens. E Paulo sabia que o povo ia questionar. Então ele fala assim, para vocês não ficar tentando métodos para saber quem é predestinado, quem é escolhido, quem não é, a questão é quem se manter santo e irrepreensível perante ele. Ponto. Então, quer ter convicção de salvação? Seja santo e irrepreensível perante ele. Exatamente. Então, Paulo nem entra nesses debates. Só que veja bem, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, porque ele vai falar assim, seja santos e irrepreensíveis perante ele. Essa expressão perante ele, na época da Reforma Protestante, eles cunharam um termo chamado coram del. O que significa? Coram significa diante e del é Deus. Corandel significa diante de Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim, você quer ter convicção de que você é salvo? Seja santo diante de Deus. Só que, o que significa ser santo ou andar com o sentido de que você está diante de Deus? É literalmente em todas as áreas da vida você acreditar, eu estou fazendo isso perante Deus. Desde quando você está lavando uma louça, até quando você está trabalhando, até quando alguém te fecha no trânsito e você fica nervoso, até quando a esposa ou o marido fala alguma coisa atravessada, até quando você pensa em pecar, você deve ter a consciência, eu estou vivendo corandel diante de Deus. Isso vai te impedir de pecar. Pode ter certeza. Filho, se você pensar nisso, na hora de pecar, eu duvido você ter coragem. Só se você for muito louco da cabeça, você vai pecar. Só se você for muito doido. Eu estou diante de Deus. Então era uma forma deles fazer com que os irmãos vivem em santidade. Viva corandel. Viva lembrando que tudo que você faz está diante de Deus. E aqui eu vou falar uma coisa aqui. Eu duvido, né? Hoje em dia é muito comum na igreja cristã a gente ver adultério, né? Eu duvido um cara que quando for para o ato de adultério ele pensar, eu estou diante de Deus. Eu duvido ele ter ereção. Eu duvido. Se ele pensar isso, eu duvido. Só se ele não for salvo. Mas se ele tiver um pingo de salvação dentro dele, se ele tiver um resquício do Espírito de Deus dentro dele, se ele pensar, eu estou diante de Deus, na hora ele vai querer sair daquele lugar. Na hora, filho. Então é por isso que eles cunharam esse sigla, corandel, diante de Deus. Nós estamos diante de Deus. Exatamente. Só que veja bem, a outra bênção, a terceira bênção espiritual,
É a adoção. E isso daqui é muito belo, é muito lindo. Por quê? Efésios vai tratar a gente, antes da salvação, como filhos da desobediência e filhos da ira. É mais ou menos assim. Você era desobediente e a sua desobediência atraía a ira de Deus. Então você era filho da desobediência e filho da ira. Só que no capítulo 1 ele vai falar que nós somos adotados por Deus. E Paulo está usando uma linguagem comum da época do Império Romano. Na época do Império Romano era mais ou menos assim. Quando alguém da alta sociedade, ele tinha muito dinheiro, tinha muito patrimônio, só que ele já estava velho e ele não tinha filhos homens. Então ele não tinha ninguém para ser o seu sucessor, para administrar tudo aquilo que ele conquistou. O que ele fazia? Ele pegava um escravo, que ele tinha muita confiança, e ele adotava esse escravo. Isso aconteceu, inclusive, na transição do Império. Né? Quando Jesus nasceu, quem era o imperador era César Augusto. Só que César Augusto já tinha 60 anos e ele não tinha filho homem. Então ele adotou seu sobrinho Tibério César, que vai ser o imperador quando Jesus ele já é adulto. E quando eles adotavam, como César Augusto adotou Tibério César, algumas coisas mudavam na vida daquele que era adotado. Primeiro, ele recebia um novo nome. O nome dele era mudado. O nome do Tibério era só Tibério e ele recebeu o título de César, Tibério Augusto Divino César. Então, olha o tanto de título que veio, né? Mudou o nome dele. Mas não somente isso, mas ele recebia todos os direitos familiares daquele que o adotou. Então, Tibério César não tinha nada, mas quando ele foi adotado por Augusto, ele recebeu um novo nome e recebeu toda a fortuna de César Augusto, que está equivalente a 15 trilhões de reais hoje. Era a fortuna naquela época, né? Era a fortuna de César Augusto. Então, ele ganhou um novo nome e herdou todos os direitos. E os direitos era tudo. Um exemplo, Tibério, ele tinha o direito agora de ter as legiões de soldados de César, porque era um direito. Todas as propriedades que eram de César, agora era dele. Toda a autoridade como imperador, também era dele. Ele herdou tudo. Herdou tudo. Só que tem mais. Quando ele herdava tudo isso, se ele tinha alguma dívida no passado, essa dívida era automaticamente anulada, porque a partir do momento que ele adotou, ele era uma nova pessoa. A partir do momento que ele foi adotado, ele recebia uma nova identidade. A velha identidade morreu. Ele agora é um novo ser. Quando fala assim que Deus Pai nos adotou, significa isso, ele mudou a nossa identidade. O velho homem, o velho Tarcísio, o velho Jean, a velha Maria Eduarda morreu, acabou. E morreu com ele todas as dívidas que nós tínhamos. E agora nós recebemos um novo nome em Cristo Jesus. E nós também agora recebemos toda a herança que o Pai tem para nos dar. Então o fato de ser adotado, de ser filho, faz a gente ter direito a tudo aquilo que Deus tem. Você imaginou um negócio desse, irmão? Um Deus eterno pega um bando de pecador igual a gente e fala assim, ó, eu vou dar para vocês todo o direito daquilo que eu tenho. Meu Deus do céu. É por isso que nós temos uma herança. E tudo que é da... Deus não faz isso. Olha, entenda uma coisa. Os anjos são seres maiores do que nós, espirituais e mais poderosos, mas eles não têm a herança que a gente tem. Tem noção disso? Tem noção disso? Não tem. Eles vão participar de várias bênçãos, porque nós vamos habitar, eu vou falar isso mais tarde. Mas eles não têm a herança que Deus prometeu para nós, ele não prometeu para os anjos. Isso é terrível. Mas essa é a adoção de filho. Literalmente mudou a identidade, mudou a característica. Então, a pessoa pode falar assim, eu vou na igreja, mas a questão não é se você vai. A questão é se você mudou sua identidade. Se o seu CPF é o mesmo, filho, você não é nada, você não tem nada. A questão é se você realmente foi transformado. Essa é a bênção do Deus Pai, te adotar como filho. Isso muda toda a nossa vida. Só que veja bem, ó, o Pai nos adotou, e a palavrinha aqui é bem estranha, né? O Pai nos adotou segundo o beneplácito da sua vontade. A pergunta é, que troço é esse que significa beneplácito? Beneplácito é uma vontade que gera alegria, prazer, deleite. Então o Pai, ele nos escolheu, nos predestinou e nos adotou porque ele tem alegria nisso. Simplesmente isso. O Pai tem alegria em nos salvar. Isso é muito doido, irmãos.
Quando eu olho para mim, eu falo, como é que Deus tem prazer em salvar um traste igual eu? Fala para mim. Como? Mas ele tem alegria, a sua vontade é uma vontade baseada no seu prazer. Ele sente prazer quando ele vê você adorando. Eu salvei, eu escolhi, eu predestinei, eu adotei e agora ele está aí me adorando. Ele tem prazer nisso. E a razão por que ele faz tudo isso, olha o versículo 6, ó. Para o louvor da glória da sua graça. Ele faz tudo isso para que a gente reconheça o tão gracioso ele é e a gente adore ele no louvor da glória da sua graça. Vocês estão entendendo? É muita bênção, filho. É por isso que Paulo não fala das bênçãos materiais. Tem como? Não tinha espaço, não. Tem como. É muita bênção. Só que agora, ó, veja bem. Agora Paulo vai falar da obra do Filho. Isso daqui é só obra do Pai, tá? Ainda tem a obra do Filho e do Espírito. Ó, só a obra do Pai, a gente. Agora a obra do Filho, versículo de número 7, ó. Ele vai concluir dizendo, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Cristo, Jesus, o Filho. Isso, exatamente. Agora, versículo 7, a obra do Filho. Isso daqui abre a tua mente, abre o teu coração, porque isso daqui é poderoso. Ele vai dizer assim, ó, no Filho, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E preste bem atenção nisso. Ele vai usar aqui duas palavras, tá? Ó, redenção. Ele vai usar a palavra também remissão. Certo? Maravilha. O que significa redenção e remissão? Bom, redenção é um escravo que ele comprou a sua liberdade. Isso poderia acontecer de várias formas. Uma das formas é, esse escravo trabalhou, ajuntou dinheiro, ajuntou moedas de prata, até que as moedas de prata que ele ajuntou é o valor que ele valia mesmo, é o valor que o seu senhor pagou por ele. Ele poderia chegar no seu senhor e pagar o valor que ele valia e se autolibertar. Ou poderia alguém vir até o seu senhor e pagar o preço do resgate, da redenção para o seu senhor, e ele iria receber o quê? A alforria, literalmente. Só que o que é remissão? Geralmente, esses escravos, ao invés de juntar dinheiro, eles acumulavam dívida. Eles acumulavam dívidas. E o que acontecia? Eles iam acumulando dívidas, e ao invés deles conseguir o dinheiro para libertação, eles ficavam ainda mais endividados. Então, eles precisavam, além de conseguir um dinheiro para se libertar como escravo, eles precisavam de um dinheiro também para pagar as suas dívidas. Só que o conceito bíblico é que cada pecado nosso é como se fosse uma dívida espiritual. Agora imagina, se você for contar desde quando você nasceu até a data da sua conversão. Qual era o tamanho da sua dívida? Impagável. Só que através do sangue de Jesus, ele pagou o dinheiro, o que nós valíamos, mas pagou também a nossa dívida. Então ele nos resgatou, nos redimiu e também nos trouxe perdão de dívidas, que é a remissão. E sabe o que acontecia no mundo antigo? Quando um escravo conseguia pagar tanto o valor que ele valia como o valor das suas dívidas, o juiz pegava um papel, colocava toda a sua dívida, o valor que ele valia, e ele escrevia de forma atravessada no papel, escrito assim, ó, tetelestai. O que significa? Está consumado, não deve mais nada. E pegava esse papel e entregava para esse escravo. Esse escravo ia viver a vida dele comum. Se alguém viesse acusar ele, dizendo assim, ó, você é um escravo, você é um caloteiro, ele pegava o papel e falava assim, não. Leia aqui, ó. O que está escrito aqui? Tetelestai, dívida paga. E o que Jesus falou na cruz? Literalmente isso, tetelestai. Nós podemos apresentar isso. É por isso que Satanás, sabe o que significa a palavra diabo? É acusador. Só que o problema é que quem está em Cristo não dá para ser acusado. Porque se ele nos acusar, a gente apresenta o papel. Toma aqui, ó.
Dívida paga, filho. Tetelestai, não tem como. Você vai me acusar do quê? O preço que eu valia já foi pago, e o que eu devia também foi pago. Tetelestai, acabou. Está consumado. Entendeu? É por isso que ele pode tentar acusar, mas contra aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não tem argumentos de acusação. Então, ele nos redimiu e também nos remiu dos nossos pecados. E por quê? Como que Jesus fez isso? Com dinheiro? Não, foi com o seu sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Não foi com prata, ouro ou coisas vãs que ele te libertou, mas foi com o seu precioso sangue. E Paulo vai dizer que esse sangue simboliza a riqueza material de Jesus? Não, a riqueza da sua graça. Está aí no texto. Ele demonstrou através não de riqueza material. Irmãos, Deus está pouco se lixando para material. O material é a obra-prima que ele mesmo fez. Mas o que é imaterial é eterno, a sua graça. E foi a graça dele que foi derramada através do seu sangue na cruz sobre nós. E foi derramado não uma gota, mas Paulo vai dizer, versículo 8, que Deus derramou abundantemente. É como se a graça de Deus caísse sobre nós, como se fosse uma cachoeira sendo derramada sobre nós. Abundantemente, ele derramou sobre nós a sua graça. Deus, ele não tem miséria, filho. Ou é muito ou não é nada. Então, ele derrama de forma rica, abundantemente a sua graça. Por isso que é uma graça infindável. É por isso que Paulo usa a expressão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui é uma expressão que a gente chama no português de superlativo. O que é isso? É algo que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que não tem como calcular. Entendeu? A dívida do pecado poderia calcular, mas a graça que pagou a dívida é incalculável. Então, aonde abundou... não tem como. Não tem como calcular o tamanho dessa graça que foi derramada. Mas Paulo usa expressões. Ela é rica e ela foi derramada abundantemente. Mas ela foi derramada com toda a sabedoria e prudência. Por quê? Veja bem. Você já chegou a se perguntar por que lá em Gênesis, capítulo 3, verso de número 16, 15, Deus faz a primeira profecia messiânica? A pergunta é, por que Jesus não se encarnou ali mesmo? Na geração de Enoque, na geração de Noé. Por quê? Por que ele não veio ao mundo já ali, já salvou, acabou? Por que ele demorou tanto tempo? Teve que formar uma nação. Essa nação teve que pecar mais do que tudo. Por quê? Por que demorou tanto? Sabe por quê? Porque Deus ainda não tinha se revelado para a humanidade. A humanidade ainda não conhecia ele direito. Então Deus demorou todos esses anos se revelando para a humanidade, mostrando para a humanidade quem ele é, qual o seu caráter, qual o seu conceito, qual o seu amor, qual o tamanho da sua graça. E como ele se revela? Ele chama Abraão, um homem idólatra, para agora enriquecer mesmo mentindo. O que é isso? É o tamanho da sua graça. Ele pega um povo que estava adorando a deuses estranhos no Egito, mesmo sabendo que o Deus de Abraão não aceitava esse tipo de culto. Mas ele mesmo assim usa Moisés, um homem fracassado, para ir lá no Egito, arrancar o povo de Faraó e fazer desse povo uma nação. Deuteronômio capítulo 8, Deus vai falar assim, quando vocês entrarem na terra de Canaã, não diga, nós entramos na terra pela nossa própria justiça. Ele vai dizer assim, não foi pela sua própria justiça, mas foi porque eu quis. Vocês vão comer frutos de árvore que vocês não plantaram, vão beber água de rio que vocês não cavaram e vão habitar em casa que vocês não construíram. O que é isso? É a abundância da graça de Deus. Então ele está se revelando com sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Quando ele pega o rei Davi peca. Por que ele não morreu? Aí o povo inventa um monte de coisa, pega documento judaico que nem é bíblico. Meu Deus do céu, dá vontade de matar uns caras aí. É só Jesus na causa. Para tentar argumentar que Davi poderia sim pegar qualquer mulher que ele quiser. Para de ser louco! Davi só não morreu por causa da graça. Era Deus se revelando em sabedoria e prudência. Até que chegou o momento certo, que na Bíblia é chamado plenitude dos tempos, que ele falou, opa, tudo convergiu, está tudo certo, está tudo alinhado no meu plano, o povo já me conhece, já sabe meu caráter, já tem a minha lei, então, filho,
Sua hora. Vai lá. É assim que funciona, filho. E entenda isso. Isso é método de Deus. Deus não tem pressa. Ele tem sabedoria e prudência. Quem tem pressa é a gente. Deus tem sabedoria e prudência. Só que veja bem, ó. Versículo 9. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério da vontade é esse? A gente é pentecostal, a gente gosta de mistério, ou não? Que mistério é esse? E ó, esse mistério não é mistério dentro de mistério, não, tá? Não é mistério oculto. Aqui é mistério. Aqui é mistério revelado, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, e desvendando o mistério. O que significa isso? É como se nós estivéssemos com um véu que impedíssemos a gente de ver as obras de Deus e Deus fizesse assim, ó, chega de ficar no escuro. Ele puxou o véu e nos mostrou toda a sua obra. Então, mistério na Bíblia é sempre mistério revelado, tá? É só nos hinos que é mistério dentro de mistério. Mas com Deus é mistério revelado mesmo, tá? Ele desvendou o mistério, mas que mistério é esse da sua vontade? Que mistério é esse? Olha o versículo 10, e aqui prestam muito bem atenção, porque isso daqui, filho, se você entender isso daqui, meu Deus, como eu vou ficar feliz. Se você entender esse versículo 10, ó, olha o mistério de Deus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Calma que eu vou explicar. Eu sei que é complicado o versículo, mas eu vou explicar. O que significa Cristo convergir tudo nele? Convergir é mais ou menos assim, ó. Imagine, para você fazer um bolo, você precisa pegar a farinha de trigo, você precisa pegar o ovo, você precisa pegar a água, você precisa pegar o fermento e convergir tudo, não é assim? Misturar para fazer um só bolo. Então, essa expressão se convergir significa pegar tudo e unir em um só. E o que Deus vai unir em um só? Pode falar isso com vontade? O que Deus vai unir em um só? Em Cristo? É isso, filho! Os céus e a terra. Ele vai convergir tudo em um. Céus e terra. Na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso? Dispensação significa administrar algo para um fim. O que é plenitude dos tempos? É quando chega o tempo certo para aquilo que Deus está administrando realmente acontecer. Então Deus está administrando tudo nos céus e na terra até que chegar o tempo certo, Kairos de Deus, onde Ele vai unir céu e terra. E céu e terra será um. Agora, olha a luz que isso dá. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai orar dizendo assim, ó, ore ao Pai dizendo, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Olha como alguns hinos levam a gente a uma, literalmente, burrice teológica. Quando ele fala assim, ó, venha ao teu reino, não está dizendo assim, Deus derrama presente para me marchar. Não, não é isso não, filho. Quando fala, venha ao teu reino, a oração de Jesus é nós pedindo, Pai, eu não quero só ficar na terra, junte os céus e a terra, venha ao teu reino. Quando ele fala, seja feita a tua vontade na terra, como no céu, ele está dizendo assim, ó, ore para que o céu desça para a terra suba para o céu, a ponto dele ser um, a ponto daquilo que Deus fizer no céu, vai fazer na terra, o que fizer na terra, vai refletir no céu, porque céu e terra serão, é isso, céu e terra são um. Olha o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, verso 20. E ele evangelizou a paz com teu sangue e reconciliou todas as coisas no céu e na terra em Cristo Jesus. Olha o que Hebreus, capítulo 13, verso 14, vai dizer. Isso daqui é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Hebreus, capítulo 13, verso 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que irá vir. Da onde? Do céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3. E eis que vi, João dizendo, e eis que vi a nova Jerusalém,
a cidade santa, que descia adornada com uma noiva da onde? Do céu! É a união entre céu e terra. Isso é chamado de união cósmica entre céus e terra, onde tudo será um. E é uma briga bem burra, né? Teológica, que o pessoal discute. Não, nós não vamos habitar no céu, vamos habitar na terra restaurada. Aí o outro pega e fala, não, nós não vamos habitar na terra restaurada, a gente vai habitar no céu. E a resposta é, você está certo e você também, porque céu e terra vai ser um. Você entendeu? Céu e terra vai ser um. Como que Deus vai fazer isso literalmente? Eu vou lá saber, filho. Eu não sei nem como é que eu fui salvo, nem você sabe. Você acha que eu vou saber como que Deus vai unir céu e terra? Eu não sei, mas vai. Da mesma forma que ele criou, só quem pode manusear o que criou é quem mesmo criou. Acabou, ele tem poder para isso. Então vai convergir em Jesus céus e terra, e ambos serão um. Olha que bênção. Isso é maravilhoso. Eu estava ouvindo um audiobook, né, de um homem chamado Levi Tolstói, né? Era um filósofo russo, cristão, e ele usa uma metáfora, como se ele usa uma metáfora de uma história, né? Uma pessoa queria se matar, só que no ato de se matar ela acabou dormindo e sonhou que ela foi para uma cidade. Nessa cidade o rosto das pessoas não tinha tristeza, era todo mundo feliz. E nessa cidade todo mundo trabalhava, mas o trabalho não era cansativo, as pessoas compartilhavam tudo que elas ganhavam umas com as outras. Essas pessoas, elas não queriam ser umas melhores do que as outras, o que elas eram já era suficiente. Essas pessoas, elas não eram egoístas, tudo que elas tinham não era delas, pertencia a um Deus superior, soberano. Até que Tolstói estava ali, e ele estava ali em forma carnal. E ele viveu uns anos naquela sociedade. Ele acabou corrompendo aquela sociedade. Mas de repente ele acordou, e ainda bem que era um sonho. E ele clamou em choro, dizendo, eu quero esse mundo eterno. A gente está falando de um filósofo, mas ele entendeu que a eternidade, num sonho bobo, inclusive o nome do livro é O Sonho de um Homem Ridículo. Né? Mas, veja, a eternidade vai ser muito melhor. Muito melhor. E repare que em Apocalipse, João usa algumas figuras para nos mostrar como que vai ser melhor. Um exemplo, ó. Hoje, as guerras que acontecem desde a antiguidade até hoje, é por quê? Por riqueza e poder, sim ou não? E a riqueza e poder é materializada em ouro e prata, ok? Só que o que os povos faziam guerra, nós vamos pisar. As ruas serão de ouro. Então, milhares de pessoas dão a vida por ouro, mas a gente vai pisar. É como se João... Lógico que as ruas... Eu não sei se vai ser literal isso, tá? Mas quando João coloca que as ruas são de ouro, significa aquilo que o mundo inteiro viveu em guerra, para nós vai ser simplesmente um lugar de andar. Aquilo que o homem valoriza lá é valorizado, né? Tem nada a ver, entendeu? É isso. E quando que isso vai acontecer? Quando Deus convergir em Cristo céus e terra. Amém? Aí existe um outro conceito que é muito importante vocês saberem, que está aí no versículo de número 11, que diz assim, ó, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha, preste bem atenção nisso. O que Paulo está dizendo? Que nós somos herança de Deus. Não é só a gente que tem herança em Deus, mas nós também somos herança de Deus. E assim como a gente clama, busca, tem o desejo de obter a nossa herança em Deus, Deus também quer obter a sua herança, que somos nós. Então, pode ter certeza, no ato da salvação e da vinda de Jesus, Deus tem mais vontade de estar perto de nós do que nós dele. Porque nós somos a sua herança. E certamente, nós temos em Deus uma herança que a gente não conquistou, mas nós somos uma herança de Deus que ele conquistou. É por isso que ele nos quer tanto. Você tem noção disso? Vai para casa com isso na tua mente. Deus te quer, filho. Por quê? Porque você é herança dele. Ninguém abre mão daquilo que conquistou e tem como herança. Deus te quer. Isso é muito lindo, né? Você acha que as pessoas iam se desviar se elas entendessem isso? Claro que não.
É por isso que eu falo que a pessoa que não entende essas profundezas da fé cristã, ela não vai conseguir viver um evangelho pleno, porque ela vai viver um evangelho mirrado. Eu tenho que ir na igreja só para mim adorar a Deus e agradecer. Ela vai postar lá no culto agradecendo. Babaca. Não entendeu nada. Entendeu nada, filho. Não entendeu nada. Só que veja bem, por que Jesus faz tudo isso? Por que ele nos remiu? Por que ele foi a nossa redenção, a nossa remissão? Por que ele nos revelou a seu mistério? Qual o mistério? Eu vou fazer céu e terra ser um. Eu estou revelando, estou mostrando isso para vocês. Por que ele nos tem como herança? Ele deseja tomar posse de nós, que somos herança dele. Está aí no final do versículo 11. Conforme o conselho da sua vontade. Ele quis. Foi só isso. Ele quis, fez e acabou. Repare que o Pai quis e ele também quis. Não há divergência entre eles. E qual é o motivo? Qual é a razão máxima? Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Ora, mas as bênçãos que o Pai derramou não é para no fim ser também louvor da sua glória? E a obra do Filho também é para o louvor da sua glória? Olha, então eles estão em concordância. Que beleza, né? Que beleza. Só que veja bem, agora vamos ver aqui a obra do Espírito na nossa vida. Ele vai explicar a obra do Pai, a obra do Espírito, a obra do Filho, quer dizer, do versículo 7 ao versículo de número 12 é a obra do Filho. E do versículo 13 ao 14 é a obra do Espírito Santo. E olha que coisa interessante, Ele vai dizer assim, que tudo isso foi feito em quem? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E olha que coisa interessante, Ele fala assim, vocês só têm benefício em tudo isso que eu falei, das bênçãos do Pai, da obra do Filho, porque vocês ouviram e creram. E quando vocês ouviram e creram, automaticamente Deus selou vocês com o Espírito da promessa. Primeiro, por que o Espírito é o Espírito da promessa? Porque o Espírito tinha sido profetizado por Ezequiel, capítulo 36, por Joel, capítulo número 2. Então, os profetas profetizaram a vinda do Espírito. Então, era um Espírito que tinha sido prometido, tá? Então está relacionado à promessa do passado. Mas o Espírito também aponta para uma promessa do futuro. Lembra o que Jesus fala em João capítulo 14? Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar para quando eu for, aonde eu estiver, eu vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E qual é a prova que vocês vão estar comigo? Eu vou enviar outro Consolador. O Espírito Santo da promessa, que o mundo não vê, não conhece, mas vocês conhecem. Porque Ele está com vocês e habita com vocês para sempre. Então Jesus está falando que o envio do Espírito aponta para a promessa de que um dia nós vamos habitar com Ele. É a garantia da promessa. Só que veja bem, o que significa esse selo? Bom, no mundo antigo, uma pessoa de posses, ela fazia o quê? Quando ela comprava um escravo, ela selava o escravo com o brasão da família. Um animal também selava o animal com o brasão da família. Isso era um selo de pertencimento. Então, quando ele selava, ele estava dizendo, isso daqui é posse minha, é meu, me pertence. Então, o selo tem o significado de pertencimento. Nós temos um dono. E é importante a gente saber isso. Porque a gente sabendo isso, a gente não vai tomar qualquer atitude. Se nós temos um dono, logo, antes de eu tomar uma determinada atitude, eu devo perguntar para aquele que me possui. O que eu devo fazer? Entendeu? Mas só faz isso quem é selado. Só quem é selado tem a convicção de que você não é seu. Você tem um dono. Só que também, o selo era posto também em cartas. Quando alguém de autoridade escrevia uma carta, ele pegava cera, geralmente colorida, colocava na carta e colocava o anel selando, tá? Esse selo do anel era um símbolo de autenticidade, como se ele estivesse enviando a carta dizendo assim,
o conteúdo dessa carta que está escrito é verdadeiro. Por quê? Porque tem o selo de quem escreveu. Então, o selo era um significado de autenticidade, de que a obra que estava dentro era verdadeira. O selo do Espírito prova que a obra de Cristo que está em nós é verdadeira, mas não somente isso, mas prova de que nós somos crentes verdadeiros, autênticos. Entenda uma coisa, o selo do Espírito não aparece só com dom, aparece com frutos. O diabo pode imitar os dons espirituais. Ele não imitou os dons que Moisés recebeu lá com os homens no Egito? Ele pode imitar. Então, não se encante tanto com os dons. Veja os frutos. Porque dom pode ser manipulado, fruto não. Só quem tem o fruto do Espírito é quem demonstra que é autêntico. E quem demonstra que é autêntico prova que é selado. E quem é selado tem dono, tem pertencimento e tem herança. Só quem foi selado, não tem jeito, filho. Mas o selo também era uma proteção. Por quê? Se você tem uma carta com conteúdo, ou até mesmo dinheiro lá dentro, e foi selado por alguém de autoridade, quando essa carta fosse enviada, quem ia pegar essa carta ia pensar 2 vezes antes de violar a carta. Por quê? Porque tem um selo de autoridade ali. Então é mais ou menos assim, se tentar arrancar o selo, vai arrumar problema com quem selou. Então isso dava proteção para a carta chegar em um lugar longínquo sem ninguém violar a carta. E entenda uma coisa, isso daqui é muito lindo, irmãos. O selo do Espírito mostra que nós estamos sob a proteção de Cristo. É por isso que o crente não tem medo das trevas. O crente não tem medo de Satanás. Pelo contrário, olha como a Bíblia é linda. Jesus, antes dele falar que ele é o bom pastor, ele vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? Quando um pastor de ovelha saía para tosquear as ovelhas no monte, de repente ele poderia acontecer de uma chuva cair repentina. Não dava para ele voltar para o aprisco. Então ele levava as ovelhas para dentro de uma caverna, colocava as ovelhas no fundo da caverna e ele deitava na porta da caverna. Se algum animal viesse atacar as ovelhas, tinha que passar pelo pastor primeiro. E essa prática era conhecida como o pastor se fazendo como porta das ovelhas. Quem foi que falou, eu sou a porta das ovelhas? Quem foi que falou? Jesus. Portanto, o lobo, Satanás, só pode atacar a ovelha se a ovelha sair da caverna. Ele não consegue entrar na caverna. Para entrar na caverna tem que passar pelo pastor, que está ali na porta da caverna. É por isso que, olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, bramindo como um leão. Ele não nos toca. Por quê? Porque ele não pode. Olha o que Paulo vai falar em Colossenses 3. Nós estamos com a nossa vida oculta, escondida em Cristo. Não tem como. Ele vai rugir, ele vai mostrar os dentes, ele vai mostrar a carranca, mas ele não pode tocar. Porque você está escondido em Cristo. E como que você tem essa proteção? O selo do Espírito está sobre você. Não tem como. Você entendeu? É por isso que eu fico, pessoal, você crê em crente endemoniado? Eu falo, não, eu creio em endemoniado que parecia crente, mas não é crente. Pô, tá de brincadeira, rapaz? Olha o tanto de garantia que a Bíblia nos dá que nós não podemos ser violados, não podemos ser tocados. Não pode, não tem como. Aí algumas pessoas falam assim, mas Tarcísio, e Paulo fala que tomava uns tapas lá, né? Do espírito maligno, né? Mas Paulo não está falando aquilo literal, filho. Tá? Ele não está falando aquilo literal. Primeiro ele explica, olha, é um espinho na carne. Tá? Então, através do espinho na carne, Satanás usava isso para tentar ferir realmente o apóstolo Paulo. Ele orou a Deus, Deus não quis tirar. Esse espinho na carne provavelmente era uma enfermidade ocular que Paulo tinha, tá? A gente pode tratar disso quando a gente for tratar da carta dos 1 Coríntios, mas não era literalmente Satanás tocando em Paulo, tá? Não era isso. Tanto é que era uma permissão de Deus. Olha que Paulo vai utilizar a expressão, ó. E foi-me dado um espinho, e quem deu o espinho na carne?
Foi Deus, então não era obra de Satanás. Então, Satanás queria usar esse sofrimento de Paulo para atingir ele. Mas o espinho na carne não tem nada a ver com a obra do diabo. Não tem como, não toca. Lógico, não se ensoberbecer, tá? Então, só que tem uma coisa também que o selo trazia que era algo maravilhoso. Geralmente um viajante, vamos supor que ele estava indo para uma viagem, ele já estava com a sua carroça cheia, só que ele passou em uma cidade e ele viu ali um animal. E ele comprou aquele animal. Ele precisava daquele animal, só que não dá para ele carregar. Tá cheia a carroça. Então o que ele fazia? Ele selava esse animal, dizendo, ó, eu comprei, tá pago, vou ir até a cidade, vou vender minha mercadoria, mas na volta eu vou buscar. O selo significa isso. Comprei, tá pago, fui até algum lugar, mas eu vou voltar para buscar. Então, não. Então, o selo do Espírito é a prova de que Jesus nos comprou e vai voltar para nos buscar. É a garantia. Então, toda vez que você sentir o Espírito Santo na sua vida, no culto, em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar que você vê a presença do Espírito se manifestar na sua vida, pense, é o Espírito dizendo assim, você tem dono, você é autêntico, você está protegido e Jesus vai voltar para te buscar. É tudo isso através da manifestação do Espírito na nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Só que, olha, não somente isso, mas a Bíblia vai dizer aí no final, versículo 14, o qual é penhor da nossa herança. O que era em si o penhor? Penhor era mais ou menos assim, eu comprei algo, mas não paguei tudo, mas eu deixei um depósito dizendo que eu vou voltar e vou pagar tudo de forma integral. Isso era o penhor, era uma garantia. Então, Jesus, ele nos comprou e ele vai nos dar uma herança. E qual é a prova de que nós vamos receber essa herança? Ele mandou a sua garantia, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Quando o Espírito se manifesta, é como se Deus quisesse falar para a gente assim, ó, saboreie um pouco o gosto da eternidade. Saboreie um pouquinho do que é a minha glória. Por quê? Porque isso que eu dei é só a primeira parcela. Você ainda vai ver toda a plenitude da minha glória quando eu der toda a herança para vocês. O Espírito é essa garantia para nós. Então, veja bem, Efésios capítulo 1 vai mostrar as bênçãos do Deus Pai, como Jesus, ele fez para a gente receber essas bênçãos, ele nos redimiu, ele nos remiu, ele agora vai juntar tudo em uma coisa só, céus e terra vai ser um, então você vai morar na terra, mas você vai morar também no céu, porque céu e terra vai ser um. Isso faz parte da obra de Cristo. E o Espírito, ele é a garantia de que a gente tem dono, de que a gente está protegido, de que a nossa salvação é realmente autêntica e de que Jesus vai voltar para buscar. Mas ele também é o penhor, ele é a amostra de que Deus vai pagar tudo aquilo que ele nos prometeu como herança. Tá? E a Bíblia fala um pouco dessa herança, corpo glorificado, habitação eterna com Deus, galardão por todas as obras que a gente fez em fidelidade à sua palavra. Tudo isso é um combo que é inesgotável. A Bíblia não fala o tamanho da nossa herança. É isso que é legal, porque a gente tem um livro, na verdade a gente tem 66 livros junto num livro só, com mais de 20 autores, que mesmo assim não esgota de falar o tamanho da nossa herança. Meu Deus do céu, tá maluco? Isso é muita coisa, filho. Não dá, não tem comparativo. Amém? Vamos ficar de pé? Ficou alguma dúvida? É profundo, não é? É por isso que eu falo, irmãos. Paulo é terrível. Tá? Na semana que vem, nós vamos trabalhar aí o versículo 15 ao versículo de número 23. Só que assim, a parte mais complicada da carta é o que a gente trabalhou hoje, tá? É a mais complexa. Aqui, para você ter noção, do versículo 3 ao versículo 14, não tem ponto. Só tem vírgula. É como se Paulo estivesse falando algo, como se ele estivesse literalmente falando assim, filho, você está achando que a salvação é simples? Então vou explicar a você. Ele derramasse um monte de informação, sabe aquela chuva de informação que a pessoa sai e não sabe nem desorientada, não sabe nem onde está a porta? Foi isso que Paulo fez aqui.
Então era literalmente intencional, tá? Mas a partir daí vai ficando mais prática e a bênção é grande. Vamos orar? Nosso irmão evangelista Jean, ore por nós. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Sim, meu Iluminar Deus. nossa mente, trazer, Senhor, o céu Sim, para a meu terra. Deus. Tu és bendito. Senhor, que esses ensinamentos venham a arder na nossa alma. Sim, Jesus, para a glória do teu nome. Nossa mente. Não apenas informação, Sim, Senhor. mas conteúdo que transforma. Sim, meu Deus. Que faça, Senhor, a nossa alma caminhar iluminada. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Dá bênção também. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Divino Espírito Santo esteja com a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. E aí, bênção? Rapaz, é complexo, né? Na verdade, esse capítulo 1 aí... Vou te falar uma coisa.